Vamos girar então, porque temos mais assunto aqui, porque a guerra tá lá, mas estão roubando o aposentado aqui no Brasil, roubando os pensionistas. E até agora, não vi ninguém preso, não vi ninguém discutir sobre a responsabilização das entidades e associações que promoveram os desvios, dos servidores do INSS. Tô vendo gente presa no 8 de janeiro, tô vendo gente presa aí porque mexeu na ABIN, porque falou não sei o quê, porque o Mauro Cid foi pego com a calça no joelho. Mas não tô vendo ninguém preso porque roubaram os aposentados e pensionistas, principalmente da zona rural, tá certo? Tô vendo a AGU entrando com ação para que os aposentados que estão na justiça pedindo indenização sejam sossegados. Então vamos ver se alguém está fazendo alguma coisa? Essa mesa aqui vai debater isso agora. Concordam comigo? Estão de acordo? Claro. Então vamos nessa. Vocês estão de acordo? Vamos nessa. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, leu o pedido de criação da CPI mista para investigar a fraude no INSS. Lideranças partidárias vão indicar membros para compor a comissão de inquérito, que vai contar com 15 deputados e 15 senadores. Agora começam as articulações com o presidente, que é o Davi Alcolumbre, devendo indicar o Omar Aziz para comandar os trabalhos da comissão. A ideia é que o parlamentar não deixe a oposição controlar totalmente a narrativa. E já vai começar a CPI para meter pano quente. E o governo tenta emplacar um nome, claro, para a relatoria. Por exemplo, a Tabata Amaral, que está bem cotada, que não vai fazer muita pressão em cima do governo. O senador Randolfo Rodrigues falou sobre a instalação da comissão e disse que o governo vai jogar com o time principal na CPI. Não vai brincar, não. Vamos ouvir? A gente estava com vontade louca dessa CPMI ser instalada. Vamos a ela, com toda a vontade. Essa roubalheira do INSS só foi descoberta, só ocorreu porque o governo anterior chancelou empresas de fachadas para entrar no INSS. Essa roubalheira do INSS só foi descoberta porque o nosso governo, nossa Controladoria Geral da União e a Polícia Federal, que tem autonomia desse governo, fez a investigação e ocasionou as primeiras ações de busca e apreensão e eventuais prisões que podem vir a ter. A CPMI, se vier a contribuir com a investigação, ela será saudada por nós e nós vamos para a CPMI, deixa eu te dizer, vamos para a CPMI com o time principal, não vamos jogar com o time reserva, vamos com o time principal para que a investigação ocorra. Doa quem doer, chegue onde tiver que chegar, custe o que custar. Ô, Ana Beatriz Hirsch, o senador Randolfo Rodrigues, eu vi que ele gaguejou no final. Doe a quem doer e chegue aonde chegar. Eu pergunto, se o governo está com tanta vontade de apoiar uma CPI, está com uma vontade louca de apoiar a CPI, por que a CPI ainda não foi instalada? Por que o governo não deu essa declaração desde o início? E por que o governo está querendo colocar bombeiros para controlar a oposição? Será que os 4 bilhões e 300 milhões não foram desviados nesse governo? Não pelo governo, mas pelas entidades nesse governo? Capês, eu amei a vontade louca. Eu vou incorporar ao meu vocabulário a vontade louca. Mas a vontade louca deveria ser de se mexer para que coisas como essa não aconteçam nunca mais. E se fosse mesmo uma vontade tão louca assim, algo já teria acontecido. Veja, eu gosto do nome da Tabata Amaral para presidir essa CPI. Eu acho que ela é plenamente capaz disso. E eu acho que, diferentemente de você entende que ela vai amaciar. Eu acho que não. Acho que ela vai ser muito firme na condução dessa CPI. O ponto aqui é o seguinte: nós já estamos aí algumas semanas discutindo esse assunto e estamos vendo uma mobilização do governo no sentido de que, olha, nós vamos ressarcir os aposentados, custe o que custar, doa quem doer, mas o dinheiro que custa está saindo do bolso de quem? Do próprio governo. E por que eu estou falando isso? Porque até agora, eu não sei se todos têm esse dado, mas foram bloqueados dessas associações menos de 5% dos valores que foram indevidamente descontados. 5%. Nós estamos falando de uma fraude de mais de 4 bilhões de reais e, se não me engano, apenas 100 e poucos milhões foram bloqueados. Ou seja, o governo está realmente no custa quem custar, só que custa para nós.
E, em contrapartida, a gente não vê a mobilização para que as pessoas que são responsáveis sejam punidas exemplarmente e mais, sejam criadas regras de transparência que efetivamente protejam, e aí eu não estou falando nem só dos aposentados, eu estou falando de todo mundo, que protejam consumidores, protejam pensionistas, para evitar que algo como isso volte a acontecer. Se começou no governo passado, se começou nesse governo, fato é, foi descoberto, antes tarde do que nunca, e a gente precisa que essa apuração ande o mais rápido possível, o que não está acontecendo. Então, mas, Cíntia Nunes, eu tô assim, se o governo tá com essa vontade louca, tá com essa loucura para apurar, por que o governo pediu para o Supremo Tribunal Federal suspender as ações que cada aposentado individualmente está entrando para tentar se ressarcir? Porque esse Meu INSS já mostrou que não funciona nada. Porque você vai reclamar lá no Meu INSS, a entidade fala, você reclamou, mas você assinou. Aí o aposentado diz, mas a assinatura não é minha. Então vai na justiça provar que é sua. E aí, quando ele vai na justiça, o governo entra com uma ação e manda suspender as ações. O ministro Toffoli negou o pedido de suspensão destas ações. Que vontade louca é essa? Que eu não vi ninguém pedir prisão de responsáveis, que o careca do INSS está circulando aí livre, leve e solto, sem ter sua prisão decretada, que o ex-procurador-geral do INSS também, que nenhum deputado ainda foi responsabilizado, quando se sabe que alguns deles têm envolvimento. Que vontade louca é esta, Cíntia Nunes? É uma vontade de nos enlouquecer, né, provavelmente. Muito corretamente fez o ministro Toffoli de negar essa suspensão, porque, de fato, além de tudo, é um direito constitucional, o direito de petição que cada um que se viu lesado, devidamente, reconhecidamente lesado de forma ampla, tem o direito de buscar o devido ressarcimento. Então, seria o mínimo, se isso não é uma medida antijurídica, antidemocrática, eu não sei o que é. É um cala-boca para as pessoas que já são frágeis, vulneráveis, que tiveram descontos não em cima de supersalários, não é o pessoal que mora na cobertura, muito pelo contrário, é quem está nos porões da economia e no final da trajetória, depois de uma vida inteira de trabalho, sendo lesado e ainda o governo vindo querendo dizer, olha, fica quieto aí, não faz nada, porque a gente vai resolver. Só que, ao contrário do que se disse aqui, esse dinheiro não está saindo do governo, esse dinheiro vai sair da gente, né? Então, o dinheiro, não existe um dinheiro do governo. O governo não é um ente separado com um patrimônio que é um patrimônio seu, é um patrimônio nosso. Então, quem está pagando por isso, quem vai pagar por isso, eu não tenho a menor dúvida, somos nós. Porque, inexplicavelmente, ou essas associações envolvidas já sumiram com todo o seu patrimônio, e aí a gente sabe que para encontrar esse dinheiro é vendaval. Outro porque muito se faz de uma ausência de loucura mesmo para se buscar uma responsabilidade. Sem dizer ainda que a própria CPMI vai ter um custo de R$200 mil previstos para poder verificar se há responsabilidades. Então, a gente espera que não acabe em pizza, porque enquanto se fica discutindo o que se vai fazer, o que há indícios, pouco se faz. Então, quando a gente tenta colocar, como você bem disse, Capês, bombeiros, olha, a gente tem que colocar bastante gente do governo para ficar ali de olho. Se quer, doa a quem doer, buscar responsáveis, isso seria indiferente. Uma preocupação política de dizer em que governo começou, isso não se mostra uma preocupação de fato com a população. Não importa onde começou. Quem estiver envolvido tem que ser responsável. Pouco acabou. Seja o governo X, Y, Z, seja o ex-presidente, seja o atual presidente, não importa. A responsabilização tem que vir. O que não dá é para, mais uma vez, ficarmos com cortinas de fumaça enquanto os assuntos desta monta vão ficando no segundo plano. Pois é, Rodolfo Marisa, o que eu não entendo é o seguinte, o governo está com uma vontade louca de apurar as responsabilidades, mas, através da Advocacia Geral da União, na ação que propôs o bloqueio de bens das associações e entidades, deixou de fora as maiores, as que desviaram 2,5 bilhões de reais, que é a CONTAG e a CONAFER, não foram incluídas na ação. E veja só, não satisfeito com isso, olha o que o governo fez, abre aspas, eu vou ler o que está escrito no site, hein?
O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, representado pela Advocacia Geral da União, acionou o Supremo Tribunal Federal para pedir a suspensão de processos e decisões judiciais que tratem da responsabilização da União e do INSS por descontos indevidos nas aposentadorias realizados por associações sindicais. O pedido foi feito por meio de uma arguição de descumprimento de preceito fundamental. Quer dizer, para proteger os aposentados, o governo está pedindo que o Supremo suspenda as ações que cada aposentado está entrando para pedir de volta o seu dinheiro. Eu não estou entendendo que vontade louca é essa de resolver. E não tem a mesma vontade louca de resolver de uma forma mais transparente e incisiva, que cabe ao presidente da República fazê-lo. Olha só, Capês, você trouxe... É interessante a gente falar disso, né? Porque começou lá atrás, começou lá na frente, realmente não interessa onde começou. A energia que está sendo gastada agora de uma forma surreal para tentar implantar que a responsabilidade do governo passado pouco importa para os aposentados e pensionistas. O que eles querem de verdade nesse momento é que o seu dinheirinho, cerca de R$40, R$60, R$80, que faz uma diferença gigantesca no orçamento final de cada família que foi lesada por esses ladrões, entre aspas, porque quem rouba dessa forma não tem outro adjetivo a não ser chamar de ladrão. Seja das 32 instituições que estão sendo investigadas, seja de uma pessoa só, seja de quem, sei lá, quem é a Polícia Federal ou quem é essa CPMI, que é essa Comissão Mista Parlamentar de Inquérito vai, de fato, acusar ou vai trazer à luz quem são essas pessoas. De fato, são pessoas que roubaram esses aposentados e pensionistas. E isso é uma vergonha no país. E a vergonha maior, meu amigo Fernando Capês, é que mesmo sendo instaurada essa CPMI, ela vai levar um tempo. Ela vai levar, não é que começou hoje, amanhã já vai estar todo mundo lá, 15 deputados e 15 senadores debatendo sobre esse assunto. Muito pelo contrário, agora o presidente, provavelmente vai ser o Omar Aziz, ele que já foi da CPI da Covid, agora tem um grande braço direito ali para presidir esse colegiado. A gente tem agora a função do relator. Quem será o relator? O Davi Alcolumbre, ele já indicou que não quer ninguém do PT nem do PL para não ficar essa polarização e chamar para a parte partidária alguma responsabilidade ou responsabilização sobre esse roubo do INSS. E agora ainda vai ser discutida quem serão os membros dessa CPMI. Ou seja, muita água ainda vai passar por baixo dessa ponte e o aposentado e pensionista vai ficar sem receber ou sem ser ressarcido do seu dinheirinho. Agora, meu querido Sérgio Zagarino, não era a Beatriz Hirsch que parece que tirou o pano da mão do Rodolfo Maris para passar nessa CPI, e ela vai ser ouvida, ela vai poder fazer a sua réplica, não tem problema. Ela diz que confia que a Tabata Amaral vai levar isso às últimas consequências, vai apurar. Então eu pergunto a você, eu vou até dar um crédito de confiança, mas para diferenciar o que é uma CPI séria de um circo, de uma palhaçada, primeira coisa que eu queria ver é se vão começar investigando estas fraudes que ocorreram agora, que são mais frescas, estão mais fáceis de serem investigadas, o crime ainda está ardendo, o fogo do crime ainda não se apagou, os bens estão sendo apreendidos agora, se vão ouvir esse careca do INSS, esse ex-procurador-geral, se vão eventualmente chamar alguém da Polícia Federal e perguntar por que não foi representado pela prisão preventiva de ninguém até esse determinado momento, se a Conafer e a Contag vão poder ser responsabilizados ou dar conta desses 2.400 bi que elas estão sendo investigadas por terem desviado. É assim que se começa uma investigação. Ou se vão começar... Precisamos ouvir Jair Bolsonaro, porque foi ele que nos... Se começar essas, desculpe a expressão, essas pataquadas, aí a CPI vai se assumir definitivamente como circo. E, claro, os palhaços seremos todos nós. Somos nós, os palhaços, e é reflexo, na verdade, da população brasileira. Os políticos, infelizmente, no Brasil, que são muito fisiológicos, estão mais preocupados em se perpetuarem no poder. E aí eu não faço distinção entre político do partido X, Y ou Z. Todos os políticos estão preocupados apenas em se perpetuarem no poder. E aí eles aumentam o fundo eleitoral, eles aumentam as emendas parlamentares. O interesse deles é sempre fisiológico. Então, quando a gente tem que levar algum assunto sério, como esse, que foi talvez um dos maiores fraudes, um dos maiores roubos da história da nossa República,
eles não têm sequer a capacidade, porque vai deixar de ser um julgamento técnico. Por mais que no legislativo esse julgamento seja político, ele também tem condições de fazê-lo de forma técnica e vai passar a ser apenas de forma de circo, uma apresentação circense, com todo o respeito, talvez até mesmo aos integrantes que participam de circo, porque o que eles fazem é cada um naquela bancada utilizando as suas próprias narrativas. O Rodolfo trouxe a informação que, muito provavelmente, o presidente dessa comissão mista será o senador Omar Aziz. O relator deverá ser do PL, Rodolfo. E por mais que o Hugo Mota tenha que fazer o balanceamento e equalizar as contas, é uma queda de braço, mas ele vai acabar cedendo. Por quê? Porque o senador é o maior número da casa e o presidente vai ser do governo. Então, o que vai acontecer? Eu vou antecipar aqui, vou dar spoiler para você. Você que não gosta de spoiler, mantém a TV ligada, mas pode sair do sofá. Presta atenção. O que vai acontecer nessa CPMI? Vai ficar uma narrativa de Randolfo Rodrigues, Omar Aziz, dizendo que a culpa é do Bolsonaro, que foi o responsável por criar uma legislação que, na verdade, criava freios para eventuais golpes e investiduras ali de fraude no INSS. E, do outro lado, ficará a atual oposição dizendo que é tudo culpa do Lula. E isso, na verdade, não traz resultados práticos, traz resultados apenas políticos, de desgaste à imagem, tanto de um lado quanto de outro. E nós, brasileiros, aqueles mesmos que o Rodolfo comentou aqui, que é aquela senhora, aquele senhor, aquele pensionista que precisa desses 80, desses 100 reais, ele vai ficar cada vez mais longe, talvez, de ter o resultado prático de ter seu dinheiro devolvido. E em relação ao pedido, Fernando Capês, da PGR, da suspensão, aí, por incrível que pareça, eu entendo que é positivo, porque existe no Código de Processo Civil formas alternativas de solucionar o conflito e eventuais ações judiciais em larga escala, como essas que se darão em razão dessas inúmeras fraudes que aconteceram no INSS, poderá gerar decisões distintas. Tem decisão de juiz que vai entender que tem que ser feita a devolução em dobro. Tem decisão de juiz que vai entender que tem que pagar dano moral. Então, se a gente conseguir colocar tudo na mesma cesta e determinar que o governo faça a devolução imediata, não tem por que a gente judicializar um judiciário que já é moroso e muito caro. A gente só está aumentando. Entendi, Zacarias. Só me explique, quem que vai pagar essa conta? Nós? Nós, sempre nós. Ah, então o governo... Desculpe, a sua solução, eu não concordo. O governo tem que abrir crédito extraordinário para pagar o dinheiro que as associações roubaram? Calma, não. Me desculpe. Cada aposentado que entre contra a associação ou contra o INSS obtém a sua indenização. Agora o pano foi para você. Não, negativo. Sabe por quê? O governo tem que reter todas as contas e o governo tem que ingressar com uma ação de regresso em face de todas essas associações. O governo em nenhum momento vai deixar de buscar e recuperar o que essas associações, que talvez sejam eventualmente, após o trânsito julgado, tidas como criminosas, aí sim devolvendo os dinheiros aos cofres públicos. Porque se a gente deixar fazer com que cada ação individual o faça dessa forma, vai ser muito lento. Hoje vocês estão terríveis. Terríveis. Eu quero ver agora a Ana Beatriz Rich, que está toda confiante na CPI. Ana Beatriz, essa CPI, ela foi pedida, a abertura dela foi pedida com a assinatura de 223 deputados e 36 senadores. Então, primeiro que já tem 513 deputados federais, 223 assinaram. Claro que basta um terço para assinar. 171 deputados assinando já é suficiente. Basta um terço de senadores assinar. 27 senadores assinando já é suficiente. Foi mais do que o mínimo, 223 e 36. Mas olha, de 36 para 81, falta muito senador interessado em apurar isso aí. E de 223 para 513, falta muito também. Então não estou entendendo o que o governo está querendo indicar, se quem pediu a abertura da CPI foi a senadora Damares Alves, que é do Republicanos do Distrito Federal, e a deputada Coronel Fernanda, que é do PL de Mato Grosso. Já tem aqui os interessados, elas que tomaram a iniciativa, elas teriam que ser as relatoras. Não estou entendendo essa louca vontade de apurar, tá certo? O que foi? 44 senadores, o número real, nesse momento. Não, me desculpe. 44, o Rodolfo Maris me chama a atenção nesse momento. Querido, depois que o trem passou, todo mundo vai assinar. Eu quero saber quem tomou a iniciativa. Começou com 223 e com 36.
8 caronistas agora que estão assinando para poder participar da CPI. Me desculpe, são 15 de cada lado. Eu quero ouvir Ana Beatriz Rios. Por que você acha, então, que a deputada Tabata Amaral e o senador Omar Aziz, se forem relatores, não passarão pano e vão investigar, inclusive, nesse governo que aconteceu de irregularidade? Capês, quando o Zagarino coloca aqui que a CPI provavelmente vai ser marcada por narrativas, um governo tentando culpar o outro, onde começou, como começou, quem permitiu, quem viabilizou que essas fraudes aconteçam, eu concordo com ele. E aí, é por este motivo que é importante que a gente tenha na liderança desta investigação pessoas mais ao centro e que sejam independentes, ou pelo menos que se apresentem como pessoas capazes de decidir por conta própria, sem obedecer a dirigentes partidários. Então, quando a gente fala de uma CPI que tem absolutamente tudo para se tornar mais uma das inúmeras guerras de narrativa que a gente tem no país, eu acho que nós precisamos, à frente dela, colocar parlamentares que minimamente tenham a capacidade de liderar com independência essa investigação e que, de alguma forma, consigam transformar isso em algo menos político e mais eficaz. Né? Tirar um pouco do foi A ou foi B, não importa onde começou. O que importa é que aconteceu e a gente precisa ir atrás de quem foi responsável. O governo, já sabemos que os dois falharam. O governo, já sabemos que os dois fecharam os olhos para uma situação que estava acontecendo, que estava prejudicando muita gente. Não é o Lula ou o Bolsonaro que vão ser os responsáveis diretos por essas fraudes. Então, o que a gente precisa é de parlamentares que minimamente consigam se distanciar desse Lula-Bolsonaro para que algo efetivamente consiga caminhar. Muito bem. Olha, Ana, eu vou discordar parcialmente de você. Tava demorando. Porque o Bolsonaro não fechou os olhos nem virou as costas. Não, o governo Bolsonaro preparou uma medida provisória, que é a medida provisória 871, e por meio dessa medida provisória, cada aposentado e pensionista teria que a cada ano ser consultado de novo e autorizar novamente os descontos. Foi o Congresso Nacional, os deputados, muitos que devem estar nessa CPI aí, que ao votarem a medida provisória, deputados e senadores disseram, não. Eles não têm que renovar a cada ano, eles têm que renovar a cada 3 anos. Quando passaram os 3 anos, eles então votaram o seguinte, não precisa nem de 3 anos, não precisa nunca mais. Autorizou lá atrás uma vez só, nunca mais precisa autorizar novamente. E isso que prejudicou o controle. Então, eu não acho que o Bolsonaro se omitiu. Não estou dizendo que o Lula é responsável, mas o Bolsonaro não se omitiu, não. Ele apresentou uma medida provisória. Agora, eu pergunto para você, Cíntia Nunes, quando o governo entra com uma ação no Supremo Tribunal Federal, arguição de descumprimento de preceito fundamental, para parar as ações dos aposentados que estão tentando pegar o seu dinheirinho de volta. Quando o governo diz que quer abrir crédito extraordinário para pagar todo mundo, para desviar o assunto da responsabilização das entidades e da responsabilização criminal. E quando o governo dos envolvidos, e quando o governo diz que quer jogar com o time principal na CPI, o que quer dizer jogar com o time principal? É jogar para burlar a CPI? Para boicotar a CPI? O que quer dizer essa expressão, abre aspas, jogar com o time principal? Quer dizer, em primeiro lugar, que tem o time B e tem o time A. Já é um desprestígio para os deputados e senadores do governo que não participarem. E aqueles que vão participar jogam com o time principal para quê? Para segurar na defesa e não no ataque? Então, de novo, é essa luta, né, esse cabo de guerra, porque não se entra no mérito da questão e começa, antes de mais nada, a ver esse discurso. Com quem que estava a bola primeiro? Então, não dá para a gente, enquanto isso realmente não for apurado, e não acredito que seja na CPMI, que isso vai vir realmente à tona, mas não importa, de novo, a gente precisa insistir isso aqui, para quem teve o seu dinheiro descontado, não quer nem saber de onde é que isso surgiu. O que importa é se haverá responsabilização dos envolvidos diretamente e se nós vamos ter as pessoas com o seu dinheiro devolvido. Agora, de fato, essas jogadas, como você diz aí, do governo, de tentar obstaculizar um direito constitucional de discussão individual de cada um dos problemas, porque mesmo que a gente tivesse uma ação civil pública, por exemplo, isso não obstaculizaria o direito individual dos lesados. Então, isso, ao meu sentir, é um desrespeito
até mesmo a inteligência das pessoas. E além de ser um desrespeito a um direito constitucionalmente garantido. Além disso, quando se coloca, peraí, a gente precisa ter mais jogador em campo, o que se assume disso, né? Assume, na verdade, nem se presume. O que se assume é que há uma discussão, uma disputa de quem está com a razão para jogar uma responsabilidade política e não uma responsabilidade aí que é criminal. Então, não tem sentido essa narrativa, não tem sentido essa discussão e a gente precisa parar de aceitar como população esse discurso que é um discurso barato, de quem quer que seja, de onde quer que venha, para que de fato haja responsabilização. É realmente um tanto quanto suspeito que até agora a gente não tenha prisão de ninguém, que a gente não tenha um bloqueio total de bens preventivamente dessas entidades, e enquanto isso a gente fala que vai levar 6 meses e 200 mil para discutir e discussão, que de fato não se tem uma alternativa viável de onde vai sair esse dinheiro. Nós, população, só fazemos pagar todos os desvarios do governo, todos os impostos que sobem, toda a falta de contingenciamento de gastos, e parece que mais uma vez isso vai para a nossa conta.